Super boa noite, One Click! Uou! Não, mais. É o nosso primeiro culto, gente, então mais. E eu já quero pedir algo pra vocês. Vamos vir mais pra frente. Aqui, ó, eu vou sentar aqui. Vem mais pra frente sentar comigo, vem. Eu não quero citar os nomes de vocês, até porque eu não sei. Mas vamos sentando mais aqui pra frente. Aqui comigo, aqui, ó. Vamos começar um bate-papo, vamos conversar um pouquinho. Tranquilo. Fica aí, Gabriel, porque tá filmando, então fica aí. Pra mostrar que tem gente aqui ainda. Isso, gente. Cara, nós somos felizes demais. Vocês não têm noção da alegria que nós estamos de poder estar dando o start nesse One Click. E algo que eu queria começar falando para vocês é por que o nome Clique, né? Por que o Clique? Tinha tantos nomes de ministério, por que tem que ser Clique? Exatamente. O Clique, quando o pastor Tiago chamou eu e o Gabriel para estarmos à frente, ele queria um nome rápido, um nome simples, um nome que fosse de fácil pronúncia, né? Então, por que Clique? O Clique, ele nos remete a algumas coisas, é uma forma, na verdade, né? Então, quando a gente pensa numa câmera fotográfica, por exemplo, a gente vai dar aquele clique. Por que nós usamos uma câmera fotográfica? O celular próprio de vocês, né? Justamente para registrar momentos. E nós, como One Click, queremos isso. Registrar os melhores momentos de vocês aqui. Seja de 12, 13, 14, até os 17 anos. Nós temos esse compromisso de registrar os momentos com vocês. E também o clique é utilizado aí na música. Ou seja, vocês podem reparar, o pessoal do louvor sempre estão de fone de ouvido, onde nós temos um clique, que ele nos dá a condução. É a condução do louvor. Às vezes a gente dá uma escorregada, mas geralmente não. Ele nos ajuda a voltar para o tempo. E nós, como One Click, nós também temos isso. Nós queremos respeitar o tempo de cada um de vocês, levando assim, no time certo, no time que Deus quer, levando sempre a luz da palavra de Deus, sem acelerar ou sem diminuir, sempre respeitando o tempo e a idade de vocês. Até por isso que nós fizemos essa organização no ministério. E hoje vocês têm algo exclusivo para vocês, né, Gar? É isso, gente. Cara, eu tô feliz demais. Eu não sei se eu choro. Eu não sei se eu dou risada, eu não sei o que eu faço, mas aqui eu falei para o Gabriel, vamos ficar mais na frente, falei, vamos seguir o que está aqui, porque eu estou muito emocionado demais de estar aqui. Gabriel é um parceiro incrível e também vai falar um pouco com vocês. Cara, é um prazer estar aqui com vocês, boa noite, gente. A gente citou música aqui. Quem que viu aí nas redes sociais o The Town? Que tocou aí em São Paulo. Levanta a mão aí. Nem que seja para participar, levanta a mão, é brincadeira. brincadeira. Vamos lá, que é isso. Só tá a gente aqui. Só tá a gente Entendeu? aqui. Tem Não ninguém é ali errado, atrás, tá, gente? É ninguém música, é música. O The Town, para quem não conhece, é um evento de música que teve. Tem o Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Tem o The Town agora em São Paulo, em Interlagos. E, cara, foi incrível, né? Essas músicas diferentes e ritmos diferentes. Às vezes você para e olha e fala, putz, pô, Gabriel, mas não tem nada a ver dentro da igreja e tudo mais. A gente vai trazer para a nossa realidade, gente. A gente vai falar sobre música. E é interessante falar sobre ritmo, né, Eliel? Verdade. Nicolas, não, fica tranquilo, fica em paz, tranquilo. Eu sei que você não fez nada, não. Me diz, Nicolas, um ritmo que você gosta. Um ritmo de música aí que você gosta. Não? Ó, tem um fera aí do você seu vai lado aí falar. também, ó. Tem um fera do outro lado aqui também que pode falar. No ré, ô, menino. Quantos anos você tem, Nicolas? 13 anos falando de reggae, meu Deus, essa geração está salva. Essa geração está salva. Exatamente, reggae é um excelente ritmo, é um ritmo muito bom, ritmo dançante. Não vou dançar aqui, mostrar meus dotes de dança, porque senão nós vamos perder muito tempo aqui se encantando. Mas exatamente, o reggae é um ritmo muito bom. Como você chama, minha amiguinha? Yasmin, algum ritmo que você gosta? Sertanejo? Um pop? Justin Bieber? Não. Eu gosto Pelo muito. amor de Deus. Não. Só sei o Vini. Ela gosta que eu vou passar um ritmo para ela aqui. Ela gosta de sertanejo. Gosta. Gosta, certeza. Pelo sorriso ali, ela gosta de sertanejo. Mas é muito bom. O ritmo, ele está em nós. O ritmo, ele está no nosso dia a dia. Sim. Está em tudo que nós fazemos. Nós vamos explicar um pouco mais depois, mas o ritmo, muitas vezes, até trabalha com as nossas, junto com a música, ele mexe com as nossas emoções. A música tem esse poder. Mas nós vamos continuar conversando sobre isso aqui. Tá? Cara, e pensar em música, ritmo,
Quem toca instrumento musical? Ô, aqui? verdade, hein? Toca? Boa! Ah, não. Vai ali. Boa! Não, pera aí. Não. Opa! Derek, o que você toca, meu irmão? Bateria? Peraí. Já Fala aqui, temos Derek. um baterista. Sou um. Baterista? É Derek é baterista. É baterista. O Eltinho. Você também? Você é o quê? Nicolas? Bateria também? Meu Deus do céu. Tecladista? Tecladista. Tecladista. Ah, não, o Elton. Ah, mas aqui O não é Elton em pentecostal, breve. né? Que Tem a igreja de legal, parede gente. preta. Então temos 2 bateristas. Alguém canta alguma coisa aqui também? Não, para Gosta de entrar cantar? aqui, porque o Não. louvor... Ah, Clarinha canta. Aí sim. Oi, Vini, eu já te vi. Ele canta? Aí ele diz, Diz que, né? diz que, né? Mas que legal, cara. Eu gosto muito de música, viu? Não sei se vocês já perceberam, mas eu acho que eu gosto um pouco de música. Assim. E, cara, a gente precisa de gente pra tocar aqui, né? Verdade, cara. Porque... Cadê o pessoal Cadê o do louvor? louvor, mano? Ah, você não sabe? Era Ô, pra você cadê o- saber, não era não? Ô, que horas são? Ô, cadê o pessoal do louvor? Rapaz, 6... eu não Eles quero... estão atrasados, cara? Eu não quero falar nada, mas alguém vai Eu conversar acho naquela que vai sala rolar um aí. feedback vai. aí, hein? Vai. Eu acho que vai rolar um Vai. feedback pra esse pessoal do louvor aí, viu? Então, chamar o pessoal ali pra tocar já, né? Vocês acharam estranho, né? Começar com 2 caras falando com vocês, do nada, tá todo mundo apreensivo, colocando o microfone exatamente. O One Click, ele vai funcionar, como o pastor Tiago fala, é um culto invertido, é um reverso, um voltou. Porque nós vamos começar com o Click and Talk, que é esse bate-papo aqui. Então venham preparados para falar, por favor. Brincadeira, eu não quero constranger ninguém aqui, não. Por favor, não venham preparados para falar, não. Mais um bilhetinho, alguma coisa. Então nós vamos fazer várias dinâmicas, vamos fazer muitas coisas para deixar esse momento único para vocês. Sim. Então como vai funcionar? Nós vamos fazer o Click and Talk, depois nós vamos trazer a ministração, e sim, por último e não menos importante, o louvor entrará para tocar com você, para tocar conosco, como é feito para o outro culto. Estou ouvindo um somzinho aí. E esse, calma, é tudo programado para vocês acordarem, gente. Fiquem em paz. Intencional, gente, tá tudo Fiquem bem. em paz. Vamos, algo que eu estava falando com o Gabriel também nesse formato é um desafio até para nós, viu? Porque chegar aqui e sair falando não é também muito a nossa praia, né? A gente gosta de falar, mas assim, de cara, assim, sem um quebra-gelo, é bem difícil para nós O quebra-gelo é outra coisa, né? É. Falar, fazer um stand-up, alguma coisa aí, é uma coisa. Agora, Isso. quebrar o gelo é totalmente diferente. Quebrar o gelo é diferente, é isso mesmo. Mas é isso aí. E nós temos algumas coisas hoje também que nós vamos fazer aqui, como quem preencheu semana passada a ficha que nós estávamos fazendo lá fora. Ah, todo mundo querendo 50% da inscrição do acampamento, né? Cara, o mais É interessante- verdade, teve uns... O mais legal nisso aí é que quando a gente foi pegar as fichas, e tanto nas redes sociais, tinha os caras lá, fulano de tal, 18 anos, 23 anos. Não, tem gente que vai na igreja faz 6 anos, né? E colocou lá. É, né, então. Não, mas é incrível que... vocês são incríveis, né? Porque vocês não sabem nenhum valor, já quer o desconto. Vocês já pararam para pensar? Não, vai para onde for. Ah, é para Noruega. Ah, é para o Alasca. 50% já é meu. 50%. Não importa. Garça. Nada contra quem é de Garça. Mas os 50% do valor da passagem, Exatamente. R$3,50 já é por nossa conta. E, claro, e outra coisa também, que vocês devem ter visto nas redes sociais, se não viram, após o nosso culto, a nossa ministração, após o louvor, nós teremos o Fan Click, ou Click Fan, não me lembro agora a ordem. Mas vocês vão sair por aqui, vai ter jogos, brincadeiras, algumas coisas, para vocês poderem se conhecer mais também e estar em comunhão um com o outro. Porque isso é legal. Melhor do que a gente estar aqui falando, ministrando, pulando, tocando, brincando, é vocês terem relacionamentos. Isso. Cara, é incrível porque se a gente for parar para pensar, né, nós somos criados para relacionamentos, né? Então, é incrível você às vezes senta do lado da pessoa muitos e muitos cultos e você não tem às vezes oportunidade de conversar com ela, e a gente vai fazer isso com jogos, com brincadeiras. Cada sábado vai ser uma coisa diferente que vocês vão gostar. E antes do sorteio, eu sei que no One Click é todo mundo a primeira vez.
Mas pro One, propriamente dito, no Oxygen One, cara, o Sábado Sim. Quem é a primeira vez que está aqui no Sábado Sim? Tem alguém? Levanta a mão. Olha só. Ô, Pedrinho, você não, Pedrinho. Levanta a mão alta assim para mim ver. Boa. Nós queremos dar para vocês um vale açaí, para vocês tirarem na Ox Café depois, ao final, viu? E fiquem à vontade lá, é o melhor açaí de Marília, vocês vão concordar comigo. Se não acharem, concordem pelo menos. Mas será algo incrível também. E é muito bom ter vocês aqui, viu? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui dando nesse primeiro clique, nesse primeiro One Click. E é muito legal, porque nós queremos conhecer mais vocês, então depois lá fora vocês se apresentem, a gente conversa, a gente bate um papo, a gente joga. Sou muito bom em jogos, sou um excelente em jogos, gosto muito de jogos, enfim. E vamos para um momento muito especial agora, que é o nosso sorteio. Opa, voou aqui. Tiraram. Eu tirei. Que é isso? O pastor Gabriel vai fazer o sorteio aqui. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Que rufem os tambores. Ah, não caiu nada não, Gabriel. Os caras tá... Eu não posso... Aí caiu mesmo, ó. Pior que caiu mesmo, cara. Então é esse. Nossa. Jesus ó, mostrou... lembrando que a pessoa, para assistir, ela tem que estar aqui. Então, se algum nome a pessoa não estiver aqui, paciência, não vai para a Noruega. É. A gente está falando isso. Não. Daí o Thiago depois vai falar para a gente. Amém. Vamos lá. Vamos fazer assim? Ah, eu sempre quis fazer isso. Tô sentindo no Google. Ah, não pode falar. No Celso Portiolli. Olha o mistério. Vinícius, brincadeira. Pedro Lucas. Final 9906. É você, irmão? Você ganhou mesmo? 50% de desconto. Salva de palmas para Pedro Lucas. Parabéns, irmão. Deus abençoe sua Parabéns, vida, viu? Ó, tá aqui. Agora você não vai receber nada, tá? Tá. Mas, só um abraço meu, que vale muito. E depois ele recebe 50%. Ué? Não, depois vai receber. Uma passagem só de ida pra Garça, tá? Deus abençoe sua vida. Depois a gente conversa, tá, meu irmão? No final da reunião, o Brahim, ou alguém da liderança, vai procurar você para conversar. Tá bom? Primeira vez. Primeira vez, detalhe, primeira vez. Primeira vez dele. Rapaz. Ganhou um açaí e 50%. O pessoal que vem aqui faz 5 anos fala, eu nunca ganhei nada. O pessoal fica com raiva. Mas é isso aí. Esse foi só um quebra-gelo. E vamos iniciar agora a nossa ministração. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, rapidinho, para a gente orar. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse start. Muito obrigado por cada um aqui, Deus. Obrigado, Deus, porque aqui estão filhos e filhas sedentos por querer ouvir um pouco mais da sua palavra, conhecendo. Ainda estamos todos muito acanhados, Pai. Mas que o Senhor possa nos soltar, acalmar nossos corações agora e que venha falar conosco. Amém. Nós estamos muito felizes com essa nova etapa do Oxygen One. É um formato totalmente novo. E continuando o nosso assunto sobre ritmo, música, o ritmo ele controla a duração dos sons e dos silêncios em uma música. Ou seja, ele é responsável pelo tempo e o andamento da canção. Então nós temos vários ritmos. Por exemplo, quando eu faço uma batida bem clichê, eu vou bater aqui, se vocês souberem, vocês completem comigo, ok? Ó. Vamos de novo? É isso aí. Deixa eu pegar, fazendo o tambor, aproveitar que tem tambor hoje aqui. Vamos lá, ó. Isso aí, muito bom. Vocês completam, por quê? Porque o ritmo ele já está em nós. O ritmo, ele é algo que ele vive na gente já. Na nossa vida, por exemplo, na música. Hoje nós temos vários tipos de ritmo, trazendo para um cenário mais atual. Nós temos o pop rock, o rock que nunca sai de moda. Olha lá, nós colocamos ali. Como não lembrar, falando de rock,
das pulseirinhas do Coldplay no Brasil, né, gente? Nossa, essa é a resenha mais maravilhosa que tem no mundo. Como não lembrar? Como não lembrar também dos ritmos mais atuais, como o K-pop, que é algo que está em alta, BTS, Blackpink. Temos também os traps, né? E em exclusividade aqui ainda vamos fazer uma batalha de trap aqui. É isso aí, faremos. Ó, o Pedrinho já manja. Então, os MCs do rinoceronte, os MCs da águia, do javali, do tubarão, já se preparem que ainda no Unclick faremos isso. Temos também o termo ritmo nos exercícios, ou seja, quando a pessoa está fazendo um abdominal, ela começa, cara, eu comecei num ritmo mais devagar, aí depois eu comecei um ritmo mais... Foi aumentando, o personal não deu trela, foi um ritmo muito, muito acelerado dessa vez. Igual, eu chamei o pastor Tiago para demonstrar aqui uns abdominais, num ritmo mais devagar, num ritmo mais... Ele falou assim, hoje não. Pastor Tiago é um grande patrocinador de academia. Gosto bastante, generosidade. Tá certo. E nós temos o emprego do ritmo na dança, por exemplo. Ou seja, quando nós juntamos ritmo, exercício e dança como o fit dance ou o jump, temos a dança também, nós temos o balé, o street dance, enfim, vários outros ritmos na dança. Também temos o termo ritmo empregado na medicina, em ritmo cardíaco. Ou seja, quando nos referimos ao movimento que o coração faz para bombear sangue, né? Mas e o ritmo de nossas vidas? Mas como assim ele é o ritmo de nossa vida? Sim, a nossa vida, deixa eu pegar minha JBL aqui. Vai. É isso aí. Sim. Agora deixa eu conectar. Isso. Só tem que conectar, amiga. Aí. Estão ouvindo esse som? Isso aqui é um metrônomo. Na música nós usamos isso para dar andamento. E a nossa vida também é assim. Nós temos o ritmo de nossas vidas. Ou seja, o ritmo, ele é o ritmo é o movimento. Ou seja, então movimento é vida. Então, enquanto eu tenho ritmo, eu tenho vida. Então, eu estou com esse metrônomo aqui bem de boa, levando a minha vida no tempo, ó. De boa. Só que, com o passar do tempo, a gente começa a andar mais rápido. A gente começa a acelerar. Por quê? Porque a nossa vida começa a ficar corrida e a gente acha que tudo tem que ser na base da correria e nós vamos andando de um lado para o outro, aí eu começo a falar rápido, vocês não conseguem entender nada, aí o pastor Tiago fica bravo comigo porque ele fala ali, fala devagar. Mas, tudo na nossa vida deve haver um equilíbrio. Só que, o contrário também é real. Quando nós começamos a ficar desanimados, quando a gente começa a relaxar demais, quando a gente começa o devagar quase parando, e vai parando. Se ritmo é vida, quando a gente pausa, é morte. Aí a gente não tem mais nada. Entretanto, nós, não vou tentar fazer isso. Estamos sempre em movimentos, empolgados. Por quê? Porque nós vivemos num ritmo em produtividade. E falando em produtividade, vocês podem dar uma salva de palmas? Salva de palmas. Eu ensaiei o ano para não falar essa palavra e falei na hora. Oh, Deus. Vocês podem bater palmas para os nossos voluntários que estão aqui nessa noite, por favor? Eles chegaram mais cedo. Eles vieram aqui para preparar algo especial para cada um de vocês. E para ficar mais fácil ainda, eu quero chamar Vini Delboni e o Serginho, que eles vão me ajudar numa dinâmica aqui. Para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Isso. Eu vou pegar o fone para você, peraí. Você fica... pode ficar aí, Serginho. E nós vamos fazer o seguinte, como vai funcionar? Eles vão ter esses fones de ouvido, onde eles vão colocar e eu vou colocar um tempo. Esse mesmo clique que vocês ouviram, vou colocar no ouvido deles. E nós vamos junto com eles
cantar uma canção muito conhecida aqui na nossa igreja. Vamos colocar aí. Tranquilo. Coloque no seu bolso, Serginho, por favor. Só colocar aí. Depois você coloca aqui, tá? Primeiro. Não, ainda não, tira isso aqui. Coloca no celular primeiro. Um minutinho só, gente. É isso aí. Isso. Foi? Ok. Eu vou colocar uma canção aqui para eles. Vocês vão entender bem o que eu estou querendo. Eu não estou ficando louco, não. Ainda não. Como vai funcionar? Tem a batida do clique. Eu não estou ouvindo o clique aí, mas você vai seguir o clique que você está usando. Entendeu? Serginho, você está ouvindo o clique? Ainda não. Então você vai ouvir agora, irmão. Isso. Está ouvindo? Está no máximo? Não, Vini, você não vai para a bateria. Então, por favor, à vontade, toquem. Acho que dá. Vamos lá, comigo aqui, ó. Você vê o que vejo. Vamos cantar? Você... Parou. Gente, coloca ele no fone para mim. Eles foram bem? Não, eles foram bem? É óbvio que não. Mas por que eles não foram bem? É que quando nós seguimos qualquer ritmo, é assim que acontece. Parece tudo perdido e nada tem sentido. Ou seja, até cantar uma simples canção não faz sentido algum. Agora, quando eu alinho os dois no tempo certo, só batendo... Você vê o que vejo. Você vê o que vejo. Você entendeu? Até alinhando o tempo, muitas vezes ficamos fora. Mas por quê? Por quê? Porque quando nós alinhamos o tempo certo, tudo fica bom. Só que mesmo assim, se a gente não ter algo para guiar, se eu não estiver alinhado com o mesmo tempo deles, eu fico fora da visão. Amém? Muito obrigado, salva de palmas para vocês. E por estarmos sempre em movimento, empolgados, seguindo o tempo certo, eu e o pastor Gabriel vamos mostrar que é possível sim alinhar o tempo melhor do que vocês viram aqui. E por isso que o tema da nossa ministração é segue o clique. E nós vamos apresentar 3 pontos práticos de como você pode seguir o clique. E o primeiro deles é a base. Uma salva de palmas para os 3 que bateram aqui. Isso é incrível, né? Quem diria que você ia estar aqui num sábado, vendo esse pessoal batendo em 2 tambor, né? Mas amém. Gente, vamos começar falando agora, né, sobre base, que é uma coisa muito importante hoje na nossa vida. E eu quero começar a ministração de hoje falando em 2 Crônicas 34, 1 e 2, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Cara, de verdade, quem já ouviu falar sobre Josias aqui? Poucas pessoas. Amém. Que bom que você ouviu falar, né, pastor? Cara, e se a gente for parar para pensar, né, a gente traz como base
Josias, ele tinha apenas 8 anos quando ele se tornou rei. Você imagina uma pessoa com 8 anos se tornando rei? Cara, né, eu acredito que a idade base aqui do Oxygen Click vai ser 12, né, até os 17, né, que é o que a gente vê, mas a gente vê aqui pessoas, né, ninguém aqui tem 8 anos. Eu fiz as contas, há 16 anos atrás eu tinha 8 anos. Para pensar, o que vocês faziam com 8 anos de idade na época de vocês? Lógico, tem pessoas aqui que faz pouco tempo que tem 8 anos. Mas o que você fazia quando você tinha 8 anos, Sassá? Jogava futebol? Marta, é isso aí, olha aí, ó. Cara, é isso mesmo, tipo, eu joguei muita bola, joguei pé na lata, alguém já ouviu falar de pé na lata aqui? Esconde, esconde, bete, quem já ouviu falar de bete aqui? Cara, bete era incrível. O beisebol de quem não é menos afortunado, isso é incrível, né? Então, se a gente for parar para pensar, isso é uma base que a gente, desde a infância, a gente voltando para a história de Josias, cara, qual é a chance desse cara se tornar rei com uma base que ele tinha? A gente vai falar sobre a base da família dele, um pouquinho mais para frente, mas, cara, quem tem irmão mais novo ou é irmão mais novo aqui? A grande maioria. Então, cara, às vezes você cuida do seu irmão, às vezes você brinca com o seu irmão, com 8, 10, né, até menos, né? Tive uma infância, igual eu falei para vocês, com essas brincadeiras. O que um rei faz? Cara, o rei, né, pensando assim, né, pensando na aula de história, cara, ele vai para guerras, ele governa ali o reinado dele, o castelo dele, e daí você traz para a sua realidade. Às vezes você acha assim, cara, é muito fora da realidade minha, Gabriel, reinar. Mas para pensar, José, ele tinha 8 anos e ele decidiu fazer a diferença na vida dele. A gente vai falar sobre o pai dele, no caso, e se a gente for parar para pensar, ele decidiu ser a diferença. Ele decidiu não fazer o que o pai dele, Amon, fazia, porque ele foi considerado o melhor rei de Jerusalém, de Israel. Ele foi considerado. Os outros, que era o pai, o vô dele, eram reis que desagradavam a Deus. E isso, se você for parar para pensar, põe na base hoje sua. Gente, a base que eu estou falando aqui não é você construir uma base e depois não olhar mais para ela. A sua base, ela vai ser construída a cada dia na sua vida. Ah, Gabriel, eu tenho 12 anos hoje, a minha base já foi feita? Não, ela está sendo construída. Então, vocês que têm mais de 20 anos que estão aqui hoje, vocês que estão nos assistindo online, ou vocês que têm 15 anos, a sua base ela vai ser construída ao decorrer da sua vida. Então, ela nunca para de ser construída. Amém? Cara, e o rei, ele tinha que dar o exemplo e incentivar a nação, andar corretamente. E quando falamos de reis, no caso que aparecia nas histórias da Bíblia, eles tinham também que obedecer a Deus, se afastando do pecado. Cara, quem nunca teve de responsabilidade aqui cuidar de um peixinho beta? Quem já teve peixe beta aqui? Cara, o coitado do peixe não recebe comida no tempo certo nunca. Ou alguém dava um dia sim, um dia não. Minha mãe, gente, ela lavou o aquário do peixe beta com água sanitária. Deus, não julgue minha mãe quando ela... Mas, cara, ela lavou. Daí ela foi lá, linda, maravilhosa, colocou o peixe lá. Eu cheguei da escola, vou dar comida para o meu peixe. Dei comida para o meu peixe ali, assim, ó. Falei, ele está cansado, né? Eu era uma criança, falei, está dormindo. Só que ele dormiu durante, acho que uns 3 dias. Eu falei, cara, não é possível. Daí minha mãe foi falar para mim. Falei, a água estava meio, meio amarela. Eu falei, gente, mas o que aconteceu com essa água? Ela falou, rapaz, eu lavei. Falei, com o quê? Com água sanitária. Então, tipo assim, né, lógico, né? Mas, voltando, gente, a dinâmica a minha vida era cuidar de um peixinho. A vida de Josias era cuidar de uma nação. Cara, essa é a realidade dele com 8 anos de idade. Ele foi colocado para ser rei de uma nação. E ele deu conta do recado ainda mais. E se voltarmos no texto que eu estava falando de Josias, ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor. Gabriel, mas como assim? Nos caminhos de Davi? Josias não tinha pai?
Ele se tornou rei, ele já era príncipe, não é? Por que ele seguiu os caminhos de Davi? Filho de peixe? Peixinho é. Então, é mais fácil ele seguir os caminhos do pai. Mas foi o que eu falei para vocês. Ele tinha um bom motivo para não seguir. Ele tinha um bom motivo para seguir os caminhos de Davi, que foi quem ele pensou naquela época, né? Como eu disse, o pai dele foi o rei Amon. Ele também assumiu o trono quando ele era jovem, ele tinha apenas 22 anos. Porém, ele só reinou durante 2 anos de Jerusalém. O motivo está em 2 Crônicas 33, 22, que diz: ele fez o que o Senhor reprova, a semelhança de seu pai, Amon, prestou o culto e ofereceu o sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia feito. Então, Amon, que é pai de Josias, ele acabou fazendo o que o Senhor reprova, e não se arrependeu. Por outro lado, Josias, ele teve a sabedoria de não deixar influenciar por isso, e seguir o coração de Deus. Isso é incrível, né? Por isso que a gente está falando da palavra base aqui, gente, que é o nosso primeiro ponto. A base é o start da nossa vida. A base é o que vai sustentar todo o restante. Talvez hoje você não tenha uma base forte em seus relacionamentos, em sua família, ou como Josias, nos seus mais próximos. E às vezes, os mais próximos, seus amigos, e muitas das vezes as pessoas que cercam você, não é uma base forte para você. E que você vai se inspirar por essa base. Mas, gente, eu quero dizer para você que o Deus que mudou a vida de Josias, o Deus que mudou a vida da sua família e vai mudar a sua hoje, em nome de Jesus, Ele é a base para vocês. Amém? Porque o Deus que faz a diferença na vida de várias pessoas, Ele está aqui hoje, Ele vai mudar a base, Ele vai mudar a sua vida. Quem acredita nisso? Cara, e hoje nós do OneClick, pessoal do One aqui, do Oxygen One, todos nós, a gente quer te auxiliar a buscar essa base, que é Jesus Cristo. Após que Josias não era um filho rebelde, ele buscou mais e mais nas Escrituras. Por isso nós vamos incentivar sempre vocês a estarem juntos, a terem uma vida de devocional, através da oração, através de um momento com Deus. Gente, momento com Deus é o momento mais feliz do dia de vocês, e tem que haver isso. Cara, você conversando com o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez as estrelas com a mão. Você tem noção que você pode se sentar e falar: pai, eu estou aqui? E às vezes você fala: pô, Gabriel, ele não me responde. Eu já falei várias e várias vezes, mas ele não me responde. Persiste. Porque o mesmo Deus que mudou a minha história, Ele está aqui para mudar a vida de vocês e conversar com vocês. Amém? Tudo que Deus faz é com intuito. É um processo, Ele vai criando aquela base forte, independentemente se você tem ou não pessoas que vão te fazer ter uma base forte. Igual eu disse, a oração é uma grande ajuda para manter essa conexão com Jesus. Cara, a gente sempre vai incentivar vocês a estarem juntos no One Experience, nas atividades que a gente tem e nos momentos de comunhão que a gente tem. Nós fazemos tudo isso para que a sua base seja forte, sólida, e nela pode crescer os princípios e viver o propósito de Deus. Isso é incrível, não é? Mas, depois que a gente conseguimos essa base, a gente tem muita coisa ainda pela frente. E o nosso primeiro ponto, igual eu disse, é base, repita, base. E o segundo é processo. Muito bom. Base e processo. Josias, rei com 8 anos de idade. O que esse cara não teve que aprender? Essa criança, né? Então vamos lá. 2 Crônicas, quase um trava-língua, né? 2 Crônicas 34:3 diz o seguinte: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Olha só que interessante. No 8º ano do seu reinado, ou seja, com 16 anos de idade, ele começou a buscar a Deus mais profundo. Ele começou a querer conhecer mais de Deus. Então vejamos, trazendo para a nossa realidade Oxygen. Josias começou a reinar, ele estava passando pelo mundo ok, passou pelo One Start. Durante o One Click, ele começou a buscar mais e mais e mais de Deus e querer saber mais sobre o Deus que, como Davi andou, então eu tenho que saber o Deus que Davi.
E na parte B do versículo mostra que no 12º ano ele começou a purificar, ou seja, ele limpou Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados e das imagens esculpidas e de todos os ídolos de metal. Ou seja, quando ele já estava no Amuve, que vai começar agora às 19 horas, com seus 20 anos de idade, ele passou a limpar o seu reino, ele purificou o reino. Veja que incrível, como a nossa Casa Oxygen vem formando grandes líderes. Amém? Você pode dar um amém por isso? Não, mas um amém, amém, amém. Pode dar um amém por isso? Amém? Amém, isso aí. Mas tudo isso nós lemos em apenas um versículo. Ou seja, nós acabamos de ler 12 anos em poucas palavras. Pois bem, muitas vezes nós queremos que nossos processos sejam assim. Em poucas frases, rápidos. Entretanto, eles nem de longe são assim. Há 3 semanas eu entendi que Deus tem muito para mim e cada dia é um processo diferente. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui sabem andar de bicicleta? E quantos não sabem ainda? Show! Então eu vou ensinar vocês como andar de bicicleta com 5 passos. Primeiro passo. Tá ótimo, pode ir. Primeiro, de preferência, procure uma bicicleta da sua altura, ou seja, que não seja tão alta para você, com marcha ou sem marcha. Procure sempre um lugar plano, para que você possa começar a andar. Boa, Gabriel, você anda bem, cara. Mano, pastor, olha. Sem muita movimentação. Terceiro, ajuste a altura do banco, para que você não venha tombar na hora. Quarto, peça ajuda a alguém experiente que possa segurar a bicicleta para você, até para você, pela falta de experiência. E sempre, gente, mantenha as mãos no freio, ali, nos manetes do breque, o famoso breque, e os pés no pedal, para que você possa andar. 5 passos práticos. Agora me falam, as pessoas que não sabem andar, com esses 5 passos práticos, se eu pegar aquela bicicleta aqui, vocês andam? Sim ou não? Não. Por quê? Porque é um processo. Se você chegar no Google e colocar assim, quantas semanas demora, quanto tempo demora para eu aprender a andar de bicicleta? O Google vai te responder assim, ó, várias semanas. Nem o Google ousa colocar lá uma média de semanas para que você possa. Muito pelo contrário. Então, às vezes, você vai precisar de uma rodinha auxiliar. Você vai cair diversas vezes. Você vai ter que aprender a se equilibrar, prestar atenção no seu raio de visão, no trânsito. E muitas vezes até se equipar, ou seja, é um processo de muita paciência. Só que agora pense em ser rei. Quais as responsabilidades que Josias não enfrentou? E pensa mais ainda, tudo isso com 8 anos. Ou seja, que segurança, que confiança uma criança de 8 anos muitas vezes iria passar. E eu acredito que no início ele ficou bem assustado, porque nós estamos falando de um povo, estamos falando de uma época onde guerras eram muito frequentes. Onde, não estamos falando das produções de Hollywood. Meu, essa cena é demais. A gente não está falando disso aqui, onde o Thor chega com o Rock, com o Groot, e sai descendo a porrada em todo mundo. Não, olha, é linda demais essa cena. Muito pelo contrário, a gente está falando de guerras onde numa época não existia tecnologia, ou seja, zero tecnologia. Tudo era na base do mensageiro. Eu fico imaginando a cara dele quando o mensageiro chegou para ele pela primeira vez. Chegou assim, ó. Rei Josias! Momento para asma. Lá no Reino do Norte, está vindo atrás das colinas. Está vindo um exército muito grande para nos matar. Nós precisamos se equipar. Ele deve estar, oi? Mas eu estava comendo lixi agora ali, banana no café da manhã. Que é isso? Sabe, nós ficamos tensos quando nós temos uma semana de prova. Pensa, cara, quantas pessoas não deixam de dormir porque pensando no o que vai cair na prova amanhã. Sabe o melhor? É aquelas pessoas que fazem assim. Que você chega nela e fala assim, ô, estudou para a prova? A pessoa olha para você e fala assim, que prova? Essas são as melhores pessoas. Então pensa. Só que para mim, a maior responsabilidade dele era restaurar o reino. Ou seja, em 2 Reis 22:13 diz o seguinte: vão consultar o Senhor por mim e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado.
A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele estava escrito a nosso respeito. Resumindo a história, eles tinham perdido o livro da lei. Então, um sacerdote chamado Ilquias encontrou, deu para o secretário leu para Josias. Josias entrou em desespero, porque ele viu que todos os reis antes dele não tinham seguido nada daquilo que Deus tinha ditado para eles. Só que daqui nós podemos tirar grandes lições, porque não importa o resultado das pessoas que estiveram antes de você, o seu processo, ele é parte do seu testemunho. E ele não foi feito para te parar, muito pelo contrário, e sim fazer vocês avançarem. Josias escolheu seguir a Deus e ele escolheu seguir os passos de alguém segundo o coração de Deus. E hoje você tem a chance de escolher, de não de errar como pais, amigos ou pessoas que te influenciam, muito pelo contrário. Nós estamos aqui lhe apresentando uma chance de seguir uma nova história, uma nova caminhada, ter um processo cheio de amigos, cheio de parceiros de jornada. Então vamos relembrar os nossos 2 pontos. O primeiro ponto é qual mesmo? A base. O segundo ponto que eu apresentei agora? Exatamente. Agora nós vamos para o nosso terceiro e último ponto, que são os momentos. Josias, ele reinou por 31 anos. Ele faleceu com 39. Em meio a uma base familiar desestruturada, processos complexos e cheio de desafios, ele deixou um legado para o seu povo, uma história de restauração. Em 2 Crônicas 35, 24 diz: eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados. Guardem essa frase que eu vou falar, gente. Todos os moradores de Judá e Jerusalém choraram por ele. A restauração, o reinado de Josias, foi tão inesquecível que as 2 nações choraram por ele. Nesse exato momento, eu quero perguntar para vocês, pelo que vocês são lembrados? O que traz as outras pessoas que estão à volta de vocês, o que elas lembram de vocês? Não é uma coisa triste, tá, gente? Não quero tocar no seu coração para você começar a chorar aqui, mas é de verdade. Se alguém perguntar para os seus pais, se eu ligar agora para os seus pais aqui, o que eles vão falar de vocês? A minha mãe, com certeza. Minha mãe é incrível. Mas, enfim. Cara, mas, Gabriel, eu sou muito novo para pensar nisso. Se a gente for parar para pensar, não. Porque quanto mais jovem a gente sabe qual que é a nossa base, os processos que a gente passa e os momentos que a gente vai ter, mais jovem ainda, Deus entrando em você, entrando na sua vida, você não acha que vai dar certo? Ou a sua vida sem Jesus vai dar errado e você vai aceitar Jesus e não vai começar as mil maravilhas. Mas, tendo Jesus na nossa vida, é muito melhor. Todos nós cremos. E eu creio todo dia, eu oro todo dia, para que Deus fortaleça a minha base, mude os meus processos de uma maneira que me faça bem mais forte e meus momentos sejam incríveis, com a minha família, com os meus amigos, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter na nossa vida, gente. Essas palavras que a gente está dizendo para vocês, base, processos e momentos, não é uma coisa bonitinha que veio do nada. É Jesus querendo mudar a vida de vocês, amém? Então, independente da nossa idade, estamos fazendo algo para sermos lembrados. Eu tenho certeza que vocês devem ser lembrados na escola de vocês por ser um craque de futebol. Temos jogadores aqui hoje. Às vezes, muito inteligentes. Cara, você tem cara de ser inteligente. Você era inteligente? Mais ou menos. Matemática? 4 vezes 2? Bom. Tá certo, produção? Tá certo. O ponto. Então, cara, é isso. 4 vezes 2. Brincadeira. E a gente para pensar e fala, cara, Gá, eu sou muito novo, eu nunca pensei nisso. Pense. Josias fez a diferença na vida deles, desse povo. Gente, não sai da minha cabeça. 8 anos de idade. É muito pouco. É muito pouco. E voltando na frase que eu falei para vocês, todos os moradores de Judá e Jerusalém choraram por ele. Cara, a gente não chora por qualquer coisa, né? Ou alguma coisa que nos toca de uma maneira muito, muito, muito funda, ou você bate o dedinho na mesa.
Quem já bateu o dedinho na mesa? E sente aquela dor no âmago. Eles não vão saber o que é âmago, na alma. Que você dói e você vai explodir por dentro. Você fica vermelho sozinho. A pessoa passa, meu Deus, e está com dor no dedo. Cara, é algo que tem que nos tocar. Que seja a mesa ou que seja algo bonito. Josias, ele não apenas tocou o povo, ele curou, ele fez uma restauração, ele aboliu a idolatria do seu reino. Em 2 Crônicas 34:4, isso é muito trava-língua. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Balaíns. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu ao pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e espalhou sobre os túmulos daqueles que haviam oferecido sacrifício. Resumindo, ele meteu o pé em tudo. Ele chegou lá e falou, não é de Jesus, eu vou chutar. E é isso. Gente, pelo amor de Deus, não chutem coisas que não são de Jesus hoje, tá? Isso pode dar problema, mas naquela época ele chegou lá e meteu o pé em tudo, falou, isso não agrada a Deus, eu vou tirar. Lembrando que eu falei da base dos pais, os pais dele deixaram aquilo acontecer, mas ele não. Então é isso que você tem que fazer hoje. Pelo amor de Deus também, gente, não é para vocês, seguem o pai de vocês, seguem a mãe de vocês, porque naquela época ele teve a ciência que naquele caminho que ele estava seguindo não era bom, mas hoje, o que Deus colocou na vida de vocês é uma família que ela vai ser restaurada, se muitas das vezes já não está sendo pela vida de vocês, amém? Cara, e vamos parar para pensar, qual que é a prioridade na nossa vida hoje? Vocês já pararam para pensar? Eu sei que vocês, a grande maioria é muito nova, qual que é a prioridade na vida de vocês? Parem para pensar nisso. A prioridade, ela segue uma coisa que chama mudança, muitas das vezes. A mudança de prioridade, a mudança na vida de vocês. E isso é muito incrível. Quanto mais vocês mudam, mais vocês melhoram. A prioridade vai se modelando ao coração de Deus. Guarde essa frase. Grandes transformações são possíveis quando estamos no centro da vontade de Deus. Então, sabendo tudo isso, cara, para pensar na sua escola, muitas das vezes no seu trabalho, faça a diferença. Às vezes as pessoas só querem um abraço, às vezes as pessoas só querem um tempo para conversar com vocês. Façam a diferença. Às vezes a grande maioria das pessoas tem preguiça de conversar com as outras pessoas. Faça a diferença na vida delas. Mude a vida delas com uma pequena conversa. Às vezes é só isso, o que Jesus precisa para alterar a vida dela e às vezes alterar a sua também. Não tem idade para fazer mudança, gente. Não há essa idade. Josias começou a mudança na vida dele com 8 anos. A gente falou de Josias hoje, mas Deus escolheu Davi, José, Daniel, Samuel, até Jesus quando era criança, ele ensinava no templo os mestres. Estabeleça uma base forte, firme, no processo, e vamos eternizar cada um desses momentos para abençoar pessoas. Um ponto rápido aqui, gente, que a gente já está finalizando. O meu testemunho vai muito nessa linha, né? Eu tive uma base que não foi tão sólida, eu tive um pai que era muito longe da minha realidade, né? Eu perdi meu pai em 2013, e ele infelizmente, né, ele era alcoólatra, então ele ficou em São Paulo, a gente veio para Marília, eu tinha 5 anos apenas, e eu tive que me modelar nas pessoas que eu tinha em volta de mim. Isso é muito complicado, às vezes, dependendo da situação, mas não é impossível. Deus está fazendo a mudança na vida e concretizando um processo aqui na sua frente, gente. Se a gente for parar para pensar, um médico virou para minha mãe, eu não sei como ele fez essa conta, mas ele virou para minha mãe e falou assim, o seu filho tem 98% de chance de se tornar alcoólatra, porque o pai dele era. Então, não deixe, muitas das vezes, as pessoas falarem o que você é Deus que fala o que você é. Amém? Então, partindo disso e para fechar, desde a dinâmica, toda palavra, cada tópico, resume em uma sigla, BPM. Vocês já ouviram falar no âmbito de medicina? Batidas por minuto. Mas a gente quer mudar esse significado hoje. Que em batidas por minuto, né, que é a pulsação do coração humano, a gente quer mudar. E colocar base, processos e momentos. E o BPM nos mantém em movimento, nos mantém vivos em nossos propósitos. E para fechar, não há idade para iniciar o seu chamado, apenas esteja disposto a seguir o BPM correto. Amém? Eu não sei como vocês chegaram aqui,
como é na família de vocês, como vocês... Se vocês têm ou não aquele cenário que muitas vezes falam a família ideal em relação a estar Eu vou. na igreja ou não. Talvez você seja a única pessoa da sua família que esteja na igreja aqui hoje, né? Também tá Mas no como pé. nós apresentamos para vocês Quer abrir aqui, Quer abrir aqui? nós temos uma base, nós seguimos um processo para ver os melhores momentos com Deus. E se Mas eu acho que você ele não quer tá seguindo muito, não. começar a seguir esse BPM, que você quer começar a seguir isso, eu gostaria que todos fechassem os olhos agora.